Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouco da história da educação, né? E aí a gente aborda a Grécia, Roma, a Idade Média e o Renascimento. Bom, para falar um pouco da educação grega, a gente precisa, né, retomar aqui a questão histórica de onde está localizado Atenas e onde está localizado Esparta, exatamente porque as características de educação nessas duas regiões, elas serão diferentes, né? Foram as duas primeiras cidades-estados a surgirem no mundo grego, né? E elas apresentam características específicas quando a gente fala da educação, né? Os espartanos, eles valorizavam muito a questão militar, a formação do indivíduo com valores militaristas, né? E um rigoroso treinamento físico dos jovens. Então, a escola, né, a formação se dava nesse sentido. Quando a gente vai para Atenas, a gente já vê uma educação voltada para alguns que tinham condição de pagar pelos serviços de um professor particular, né? Então, os atenienses, eles procuravam realizar um equilíbrio entre o corpo e a mente de cada indivíduo. E assim, eles tinham até uma formação mais ampla do que os espartanos. Se a gente for pensar na questão feminina, no papel da mulher, a gente também encontra algumas diferenças, né, nas características dessas duas regiões. Se a gente fala de Esparta, até em função das questões da formação por meio dos valores militares, a mulher, ela assume ali as questões domésticas, mas ela também tem condições de participar, ela pode participar das assembleias, né? Já em Atenas, né, eles acreditavam que a mulher não deveria se misturar em assuntos masculinos e aí ficava realmente reservada às atividades ligadas ao lar. Né? Se nós formos falarmos da importância dessa época, é importante lembrar também das questões relacionadas à leitura e à escrita. Né? Elas foram introduzidas nas escolas gregas e até hoje a gente utiliza, né, dos meios, os métodos alfabéticos e silábicos no nosso dia a dia. Né? Foi nesse momento também, nessa época, que surgiram os sofistas. Mas se a gente pensar lá em Atenas, onde a gente tinha uma formação mais completa, né, essa formação ela era dada por pessoas que viajavam, dotadas de uma certa cultura, então eles se tornavam formadores, né, e a esses formadores deu-se o nome de sofistas. Né? Os filósofos que contribuíram fortemente nessa época foram aqueles que acreditavam que o caminho, que o pensamento, ele era o caminho para o desenvolvimento. E aí a gente consegue falar de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, ok? Bom, migrando um pouco agora para a educação romana, a gente pode caracterizar a educação romana como uma educação utilitária, né? Ela buscava resultados práticos. O centro da educação romana era o lar, né? A escola, ela tinha um papel secundário na formação do indivíduo, né? E a escola, ela atendia classes privilegiadas, né? Tendo como método a imitação, né? Onde os mais velhos, eles tinham um papel muito importante, né? Onde eles ensinavam a moral e as atividades físicas para o sujeito. Os romanos, eles foram a base para o surgimento das línguas neolatinas, isso a gente não pode deixar de evidenciar, como a língua portuguesa, a língua francesa, a língua espanhola e a língua romena, ok? Bom, se falarmos sobre a Idade Média e o Renascimento, a gente consegue, da mesma forma, apontar algumas diferenças significativas. Né? A Idade Média, ela era uma sociedade rural e cristã, né, extremamente fundamentada na Igreja Católica. Né? Então, a Igreja Católica ela era detentora de verdade, de conhecimento, e ela realmente controlava a sociedade. Né? Foi na Idade Média que a sociedade europeia ela se desenhou de uma forma mais organizada, né? E a religião e a educação, elas têm papel fundamental nesse momento para salvar a alma, né? E preparar o homem para o campo eclesiástico. Então, tanto a igreja, a religião, quanto a educação, elas ganham um caráter moralizante e formador do indivíduo. Né? Se a gente for pensar nos pensadores que contribuíram para esse momento, a gente tem aí a forte presença de São Jerônimo, de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino,
né? Todos eles trabalhando nessa linha igreja e formação. E foi nesse período também que a gente teve o surgimento das universidades, né? Então, a Universidade de Bolonha, de Paris e de Nápoles, né? Elas entraram aí com a formação na área do direito, da teologia, medicina e filosofia, né? Falando um pouco do Renascimento, a gente tem o surgimento, então, de uma organização econômica capitalista, né? Exatamente no Renascimento, onde a burguesia ela se fortalece, ela passa a controlar o comércio, né? E ela realmente se fortalece economicamente. É nesse momento que algumas inovações tecnológicas surgem, né? E tem o grande peso do conhecimento. Então, a igreja, nesse momento, ela perde o monopólio do conhecimento, né? E esse conhecimento passa a ser dos artistas, dos intelectuais, né? Dos filósofos, dos cientistas. E aí surge, no Renascimento, um homem esclarecido, né? E com vontade de conhecer, né? No Renascimento, a gente pode apontar como grandes pensadores que se destacaram nesse momento foi Vitório de Feltre, o Michel de Montaigne e o Comênio. O Comênio é o autor aí da Didática Magna, que é um tratado sobre educação utilizado, inclusive, até nos dias de hoje. Ok? Muito obrigada.